Olá, queridos, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar aqueles que entregaram as tarefas da semana passada. E hoje nós vamos trabalhar com uma habilidade, dando introdução já ao segundo bimestre. Para isso, nós vamos retomar um assunto que foi trabalhado no Centro de Mídias há umas 2 semanas atrás. Qual a habilidade que nós iremos trabalhar? Identificar e caracterizar as maneiras pelas quais uma população pode alterar a vida de outra e como organismos de uma mesma comunidade podem se relacionar entre si, com base na análise de situações concretas. Essa habilidade nós vamos trabalhar as relações ecológicas entre os seres vivos. Bom, então como eu tinha falado, nós vamos falar sobre relações ecológicas. As relações ecológicas são relações que existem entre os seres vivos, de populações diferentes. Então aqui nós temos uma abelhinha, uma flor, nós já vamos falar sobre essa relação. Aí a borboleta. E agora vamos falar sobre os tipos de relações. Essas relações podem ser harmônicas quando ela é positivo para os dois seres ou positivo para um e tanto faz para o outro. Pode ser uma relação desarmônica. Uma relação desarmônica é que alguém sempre sai prejudicado. Um sai beneficiado e o outro prejudicado. As relações podem ser também interespecíficas, que é entre espécies diferentes, e também poderão ser intraespecíficas, que é dentro da mesma espécie. Continuando, aí aqui os nomes, né? São nomes estranhos, mas na hora que eu explicar, vocês vão relembrar a aula e vai ver que é coisa fácil. Então, olha lá, dentro das intraespecíficas, que é dentro da mesma espécie. Pode ser harmônica, colônia e sociedade, desarmônica, competição e canibalismo. E as interespecíficas, que é entre espécies diferentes, harmônica, que pode ser o inquilinismo, comensalismo, mutualismo, protocooperação e simbiose. E as desarmônicas, que é antibiose, competição, predatismo e parasitismo. Então aqui nós iremos iniciar pelas harmônicas intraespecíficas, tá? Como primeiro tipo, que é a colônia, em que os dois seres são seres da mesma espécie, que vivem juntos e unidos fisicamente. Essas fotos aqui são de seres marinhos, tá? Então aqui são fotos de corais. Os corais são animais que vivem unidos fisicamente, mas são seres diferentes, são indivíduos diferentes. Então, cada um aqui, por exemplo, é um, só que eles vivem unidos fisicamente e todos colaborando um com o outro. Outro exemplo de colônia que continua sendo os corais. Aí, próximo exemplo de intraespecífica, as sociedades. As sociedades também, todos os seres se beneficiam, só que eles não estão ligados fisicamente. Aí a sociedade vocês conhecem mais, né? Porque ela não é no mar, é perto da gente, tudo. Então nós temos as abelhas, os cupins e as formigas vivem esse tipo de sociedade. E numa sociedade são divididos os serviços. Então, por exemplo, numa colmeia, nós temos a rainha, que é responsável pela reprodução, para produzir novas abelhas. As abelhas operárias que não se reproduzem, que servem para fazer os serviços como buscar o pólen, produzir o mel, cuidar do berçário, que é quando elas são larvas ainda. E nós temos o zangão, que é o macho que é responsável por fecundar a rainha. Então, e todos vivem em função da colmeia. Isso é uma sociedade. Aí nós temos as relações harmônicas interespecíficas, ou seja, agora não são seres da mesma espécie, são seres de espécie diferente, tá? Esse exemplo aqui, vocês é fácil procurar e achar. Qualquer tronco velho na árvore, alguma coisa em casa, você vai encontrar os líquens, né? Então aqui são fotos de líquens, pode ser encontrado em árvore, em toco, às vezes em muros. É uma associação de algas e fungos, em que a alga fornece a água e sais minerais para o fungo, e o fungo vai transformar o que tem ali
para fornecer nutrientes para a planta e aí para a alga. E aí eles ficam juntos e se desenvolvem. Nesse caso, o mutualismo, eles não podem ser separados. Se você separar os dois, um ou o outro vai acabar morrendo. Próxima. Aí aqui nós temos outros exemplos de mutualismo, tá? Então, o que é o mutualismo? É uma relação entre seres de espécie diferente, que os dois se beneficiam e eles não podem ser separados. Isso daqui é a foto de um protozoário. Aonde esse protozoário vive? No estômago da vaca, de outros seres que comem capim. A vaca, ela não consegue digerir a celulose, que é o principal componente do capim. No estômago dela fica esse protozoário. Ele consegue digerir a celulose. Aí ele digere a celulose para a vaca e ele fica lá dentro do estômago da vaca fazendo o quê? Vivendo. Então ele tem proteção, tem lugar para morar e tem alimento. E a vaca, por sua vez, consegue digerir a celulose, que coisa que ela não conseguiria sem ele. Se você tirar o protozoário do estômago da vaca, ele morre. E a vaca, se tirar dali, ela não consegue digerir mais a celulose do capim. Aqui, nós temos outro exemplo de ser que faz a mesma coisa. São cupins. O cupim também não consegue digerir a celulose. E no estômago dele também existe esse tipo de protozoário que vai digerir a celulose para ele. E como vocês já sabem, o cupim come madeira. Então ele precisa desse protozoário, tá? Pode, próximo. Ai, meu Jesus. Aí, outro exemplo de mutualismo, tá? Aqui nós temos a raiz de uma árvore e aqui nós temos um tipo de fungo. Esses fungos, eles se conectam à raiz da árvore, mas não é para prejudicá-la, tá? Ele dilui, vamos dizer assim, os sais minerais do solo, passa para a planta. E a planta, por sua vez, produz glicose e passa para o fungo. Então, um beneficia o outro. Aí agora nós vamos falar de uma relação muito parecida com o mutualismo, mas nós temos que tomar cuidado para não confundir. Chama-se protocooperação. Também é uma relação harmônica em que os dois seres se beneficiam. Só que agora eu posso separá-los, que não vai fazer mal para nenhum dos dois. Se eles estão juntos é bom, se eles não estiverem juntos vai dar tudo certo também. Então aqui nós temos 4 exemplos diferentes de protocooperação. Esse daqui é um passarinho que se chama pássaro palito. O jacaré come lá a sua refeição, abre o bocão, o pássaro palito vem, pousa aqui dentro da boca do jacaré e começa a limpar os dentes dele e comer os restos de comida. O jacaré não come o pássaro, tá? Porque ele está sendo beneficiado. Então o passarinho tem comida e o jacaré acaba ficando com o dente limpo. Aqui, não sei se está dando para ver, ó, tem uma pequena ave em cima do boi aqui, tá? O que a ave faz? Ela come carrapato. Então ela vai lá no boi, come o carrapato, o boi sai beneficiado porque o carrapato é um parasita que acaba com a vida dele e o passarinho sai feliz da vida porque ele tem alimento. Se o passarinho não tiver o boi para comer carrapato, ele come outra coisa. A mesma coisa que esse passarinho, se ele não comer o que está no dente do jacaré, ele come outra coisa. Então eu posso separar. Aqui nós temos um bem conhecido, né? Esse daqui é o peixe palhaço, peixe palhaço. E aqui é uma anêmona do mar, tá? Ela é um animal que queima, mas o peixe palhaço não é queimado por ela. Então ele fica lá dentro, vive lá dentro dela, fica protegido, tá? E ela beneficia ele nesse sentido, tá certo? Aí aqui, não sei se está dando pra ver, isso aqui é um caranguejo, isso daqui é uma concha, que ele entra dentro da concha, utiliza a concha como proteção, tá? E aí ele vai pra lá e pra cá, e ele, na concha, olha aqui, tem uma anêmona, que é essa que queima. Então o que acontece? O caranguejo sai beneficiado, porque a anêmona, se alguém for comer ele, queima e ele sai beneficiado. E a anêmona, por sua vez, é um animal fixo, que não sai do lugar. E aí, quando ela está nas costas do caranguejo, para onde ela vai é mais fácil ela conseguir alimento. Porque ela depende do alimento que cai lá de cima até no fundo do mar. Próximo. Comensalismo. O que significa esse mais e esse zero? O comensalismo é assim. Um ser sai beneficiado, são 2 seres diferentes, de espécies diferentes, perdão,
Um sai beneficiado e o outro tanto faz. Se ele estiver ali, ele vive, se não tiver, ele vive do mesmo jeito. Então, o exemplo clássico que a gente tem aqui de comensalismo é o caso do peixe piloto ou as rêmoras. O que acontece com elas? Elas têm essa partezinha aqui que é tipo uma ventosa, que gruda no tubarão. E aí onde o tubarão vai, elas vão junto. Quando o tubarão come alguma coisa, libera pedaço que cai na água e elas vão comendo. O tubarão nem percebe elas, tá? Então elas ficam ali e elas se alimentam dos restos do tubarão. Outro exemplo que nós temos aqui é as hienas, que depois que o leão largou a carcaça do animal, elas vão lá e comem o restante. Então veja bem, para o tubarão e para o leão não existe benefício nenhum, mas para as hienas e para a rêmora existe. Então um sai beneficiado e o outro tanto faz como fez. Vou dar um exemplo caseiro de comensalismo, tá? Quando a gente dá os restos de comida para o animalzinho, é comensalismo. Ele come o resto da gente, não nos prejudica e ele sai beneficiado. Próximo. Inquilinismo. O inquilinismo, né, que vocês já viram falar, inquilino, quando aluga uma casa, quando está morando em algum lugar. É quando um ser de espécie diferente, né, vai lá e se instala em outro sem prejudicá-lo. Ele sai beneficiado porque ele tem onde ficar. E o outro sai, tanto faz como fez. É o caso das orquídeas e das bromélias, que utilizam outras árvores como suporte, tá? E aqui nós temos um exemplo marinho também, que é esse peixinho, que ele entra dentro do pepino do mar e utiliza o pepino do mar para proteção para sua casa. Quando ele quer, ele sai de lá. Tanto a orquídea como esse peixe, o peixe não prejudica o pepino do mar, que é um outro animal, e esse daqui não, a orquídea não prejudica a planta. Então isso é uma coisa que um sai beneficiado e o outro não, mas usa apenas como casa. Não utiliza alimento nem nada, tá? Agora nós vamos começar a falar sobre as relações desarmônicas. Que são relações desarmônicas mesmo? Aquelas que alguém sai prejudicado. Vamos começar pelas desarmônicas interespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie. Então aqui nós temos um exemplo. 2 ursão brigando, 2 alces brigando, né? É uma competição intraespecífica. O que significa isso? Competição é uma disputa. Uma disputa pelo quê? Pode ser pelo espaço, pode ser pelo alimento, pode ser pela fêmea, pelo macho, pode ser... Esse tipo de relação, ele controla o tamanho da população, porque eles vão brigar e às vezes quem sai perdendo acaba morrendo. Então isso é competição, é a disputa por alguma coisa. Pode ser intraespecífica, que a gente está vendo que é entre as mesmas espécies, e depois a gente vai ver que pode ser também entre espécies diferentes. Canibalismo. Também é uma relação desarmônica entre seres da mesma espécie, em que um ser da mesma espécie se alimenta do outro, tá? Existem alguns exemplos de canibalismo no mundo dos insetos. Por exemplo, aranhas, que depois que tem a cópula, que a aranha é fecundada pelo macho, ela se alimenta literalmente do macho. E também no caso do louva-a-Deus, que após a cópula também, a fêmea se alimenta do macho, tá? Isso é canibalismo. Esses casos de canibalismo, na verdade, dentro da biologia, é mais comum apenas entre os animais. No caso dos seres humanos, é uma coisa mais histórica, outra explicação, tá? Que agora não convém, que eu não tenho como falar, senão vai estender demais a aula. Aí agora as relações desarmônicas interespecíficas, ou seja, relações que alguém sai prejudicado entre espécies diferentes. Primeiro é a predação ou o predatismo. O que é o predatismo? É quando um ser mata o outro e se alimenta desse ser, tá? Então aqui, o predatismo é mais comum, vocês estão mais acostumados a ver. Então, por exemplo, aqui está mostrando o guepardo se alimentando aqui do alce. Aqui nós temos a cobra se alimentando do sapo. Aqui o desenhinho lá, né, do tubarão tentando pegar o homem ou então algum peixe. Aqui o jacaré, nesse caso o jacaré está se alimentando de um outro ser, tá? E aqui está mostrando uma cobra se alimentando do jacaré. Então isso é predatismo, é um ser que mata o outro para se alimentar. Nós também somos predadores. Quando a gente mata
o frango para comer, quando a gente mata o porco, a vaca, nós estamos sendo predadores também. Aí aqui está mostrando o que acontece com uma população quando nós temos essa relação de predação e presa e predador. Então, o que acontece? Conforme a presa serve de alimento para o predador, ele vai morrer, porque ele vai sumir lá, né? E aí a população de predador aumenta. Se diminui o alimento, diminui a população de predador. Aí tem menos predador, aumenta a presa. E assim sucessivamente. Então, conforme uma população aumenta, a outra aumenta. Conforme uma diminui, a outra diminui. Na próxima aula, nós vamos falar mais detalhado sobre isso. Bom, aí aqui está mostrando um exemplo mais engraçado, né? Da zebra sendo esperta e saindo correndo do leão aqui, que é o seu predador. Esse já é um exemplo, já é uma foto mesmo, né? Que é a girafa morta e os leões atacando a girafa. Agora nós vamos falar sobre uma relação também desarmônica, em que um sai prejudicado e o outro sai beneficiado. Só que nesse caso, o ser não mata o outro, é o parasitismo. O parasita, o que ele faz? Ele se instala no corpo do outro animal ou do outro ser e dele ele tira o alimento, mas sem matá-lo, porque ele vai se alimentando conforme esse ser se alimenta. Aí nós temos dois grupos de parasitas. Temos o ectoparasita, que são os parasitas que parasitam os seres externamente. Por exemplo, o piolho, o carrapato, agora fugiu o nome, depois se eu lembrar eu falo. Mas o piolho e o carrapato todo mundo conhece, né? Aí tem os endoparasitas, dentro. São aqueles que entram dentro do corpo do organismo. Então aqui é uma foto de duas lombrigas e aqui está mostrando Aqui é ectoparasita também, ela é a lagarta que está se alimentando da seiva da planta, tá? Aí a competição. Agora é uma competição que não é mais entre os seres da mesma espécie, mas é entre seres de espécie diferente. O que um ser de espécie diferente pode competir por outro? Alimento, se eles comerem a mesma coisa. Pode competir pelo espaço, né? Você já viu falar, porque o gato está marcando território, o cachorro está marcando território, é justamente para diminuir a competição. Ele está avisando que aquele espaço é dele. E quando ele briga com outro cachorro é justamente isso, eles estão competindo pelo mesmo espaço. Então quem sai perdendo deixa e fica lá o outro, tá? Pode ser por abrigo, como eu acabei de falar, por alimento e etc. Amensalismo. O que é o amensalismo? É quando um ser libera uma substância química que não deixa a outra crescer, tá? Então aqui, ó, tem o exemplo do eucalipto. O eucalipto, ele libera uma substância no solo que em torno dele, mais ou menos, em torno de 60 centímetros, todo ao redor dele assim, ó, nenhuma outra planta cresce. Se você for numa plantação de eucalipto, você vai perceber isso, que não existe plantação rasteira ali, não existe grama, não existe nada. Porque ele libera uma substância que não deixa, para diminuir a competição pela luz, pela água, pelos sais minerais. Aí, um exemplo clássico de amensalismo do nosso patrono, não podia deixar de falar, né? Alexander Fleming. Ele descobriu a penicilina graças a um caso de amensalismo. O que é a penicilina? Uma substância que o fungo Penicillium notatum produz que não deixa as bactérias se reproduzirem. Ele descobriu que o fungo fazia isso, extraiu essa substância e criou a penicilina com essa substância. Esclavagismo. O que é o esclavagismo? É quando um ser utiliza o trabalho do outro forçado. Aqui está mostrando a questão das formigas, porque assim, tem um tipo de formiga que elas picam as folhas, cortam as folhas, levam para o formigueiro, mas não é para elas. Elas vão lá e deixam no solo para um fungo que vive ali se beneficiar e utilizar aquelas folhas como alimento. Então elas fazem esse trabalho para o fungo, tá? Então não é só o homem que põe, às vezes deixa o outro ser vivo como escravo.
E aí, para evitar esses tipos de relações desarmônicas, existem animais que criaram meios de evitar que o predador o visse, por exemplo, tá? Isso é chamado de camuflagem. Então, tem seres que eles se camuflam. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é um inseto, só que ele tem o formato e a cor das folhas. Quando ele está no meio das folhas, o predador não vê. Isso daqui é chamado de bicho-pau. Ele imita um graveto. Então, quando ele está no meio dos gravetos lá, o predador não vê. Esse é um camaleão, que todo mundo já conhece, não sei se vocês já ouviram falar. Ele muda de cor conforme o ambiente que ele está. Aí o predador não consegue vê-lo. Aqui, ó, é uma borboleta, que ela é exatamente cinza da cor da árvore que ela está sobre a árvore, tá? Aí os pássaros não a veem. E aqui são borboletas também, imitando folhas, tá? São as asas dela que parecem folhas. Se elas estão no meio de um monte de folha seca, o predador não vai ver. Pode ir. Próximo. Aí aqui está mostrando mais camuflagem, olha lá, ó, o bicho que parece a folha, e o outro bicho pau. Aqui um outro inseto que parece a árvore, pode ir. Aqui, ó, se não fosse o círculo nem dava pra ver, mas aqui tem uma mariposa também, tá? Só que não tá dando pra ver ela porque ela tá misturada com os líquens aqui, tá? Aqui uma outra. Aí, esse processo dos animais terem o seu formato parecido com alguma coisa para não serem percebidos, é chamado de mimetismo. Então aqui está mostrando a borboleta monarca e aqui o vice-rei, que o formato deles, para o lugar que eles vivem, eles parecem com o ambiente. Aí outro tipo de mimetismo, aqui ó, o mimetismo é assim, o ser ele imita um outro que é venenoso, para que ele não possa ser predado, porque o predador fica com medo. Então existe a falsa coral e a coral verdadeira. Aí quem se alimenta da coral, vai ver ela, não sabe se ela é falsa ou se ela é verdadeira, fica com medo de comer, porque sabe que ela é venenosa. Pode ir. Aí aqui está mostrando uma formiguinha, pode ir. Aí o outro inseto lá, ó, isso daqui não é um inseto, eu falei errado, até ele enganou. Isso aqui é uma flor. Só que ela imita direitinho, como se tivesse um inseto sobre ela, para atrair os insetos para polinizá-la. Aí, o que acontece? Isso aqui parece uma borboleta, um inseto, e aí o macho ou a fêmea vem, posa na flor, pega o grão de pólen que tem nessa flor e leva para outra. Então, isso é uma forma de mimetismo para ajudar a plantinha. É uma flor, isso aqui que imita uma borboleta. Aí, aqui tem outros exemplos, tá? Pode ir. E aqui nós vamos falar sobre essa questão que eu tinha falado lá do predatismo para os seres vivos e da presa, né? Aqui não, perdão, aqui não é o caso do predatismo. O caso aqui é de competição. Quando eu coloco dois seres de espécies diferentes dentro de um mesmo ambiente, vai ocorrer a competição. Aquele que for mais adaptado vai crescer a população e o outro vai acabar diminuindo e desaparecendo. Então aqui é um exemplo que o cientista fez, ele colocou dois tipos de protozoários diferentes no mesmo ambiente. No começo, a quantidade deles era a mesma. Conforme o tempo foi passando, um foi permanecendo e o outro foi desaparecendo até que acabou. Porque a competição, um acabou ganhando a competição e o outro acabou perdendo. Pode ir. Tô conciliar hoje, viu, gente? Acho que acabou, né? E assim nós acabamos, então, essa parte das relações ecológicas, tá? E guardem bem competição e predatismo, que tem a ver com o nosso próximo assunto, tá bom? Agora eu vou passar a tarefa de vocês. Teremos 3 tarefas. A primeira, você vai procurar em sua casa e nos seus arredores 5 exemplos de relações ecológicas e completar a tabela a seguir. Então, a tabela, seres envolvidos, aí se a relação é intraespecífica ou interespecífica, se é harmônica ou desarmônica e como se chama essa relação ecológica. Eu vou dar um exemplo bem prático da sua casa para você entender o que eu quero. Por exemplo, não sei se você já pensou por que seu cachorro e o gato da vizinha brigam, por que o cachorro e o gato brigam. Na verdade, é uma competição, porque, a princípio, os dois são carnívoros e eles competem ou pelo espaço ou pelo alimento. Tá? Então aqui você colocaria cão e gato.
É uma relação interespecífica, porque os dois são de espécies diferentes. Se você colocasse o cão da vizinha e o seu cão, aí ia ser intraespecífica. É uma relação desarmônica, porque na briga um sai perdendo, sai miando e o outro sai ganhando. E como se chama essa relação? Já falei no início da fala, competição. É só isso. Então você vai pensar na relação, nos seres, e dentro da sua casa, em volta, ou alguma coisa que você imaginar, e vai completar essa tabela. Essa é a segunda tarefa. É a primeira, perdão. A próxima. Aí a segunda tarefa. O que você sabe sobre? É o que você sabe mesmo. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de emigração e taxa de imigração. E aí, você, a partir do que você escrever aqui, você vai responder quais dessas taxas fazem uma população crescer e quais dessas taxas fazem uma população diminuir, tá? Essas são as duas tarefinhas dessa semana, coisa fácil, se entender o que eu expliquei. E depois eu vou passar o link de um videozinho super legal, rapidinho, mais rápido que a minha aula, para vocês assistirem também, para ter uma ideia de algumas coisas, tá bom? Até mais e bons estudos!